Olá, essa semana eu vou falar sobre impostos. O presidente republicano Donald Trump apresentou um dos mais ousados planos de corte de impostos, principalmente para o setor empresarial, para aqueles que produzem riqueza. Os corporate taxes vão ser reduzidos em até 20%. O plano inicial de Trump era 15% para poder competir globalmente, com várias empresas que estão em outros países que têm corporate taxes bem menores. Obviamente que isso não foi tão noticiado assim no Brasil, né? E quando os veículos de imprensa deram a notícia desse plano mais ousado de corte de impostos, o destaque nas manchetes, nos headlines, foi que Trump estava beneficiando os mais ricos. Tiveram alguns veículos que chegaram a falar que o corte de impostos era para Trump, para ele mesmo. Uma besteira, um viés ideológico ridículo, e nós vamos explicar de forma muito sucinta aqui que essa história de cortar impostos para empresas e para os mais ricos não quer dizer beneficiar os mais ricos. Aliás, a forma mais segura que existe de punir os mais pobres é prejudicar os mais ricos. Essa mentalidade de que riqueza é um jogo de soma zero, em que João, para ficar rico, precisa tirar de Pedro, que ficou pobre, está por trás do marxismo, do socialismo e de todos os grandes projetos fracassados. Esse pessoal que só fala em desigualdades e quer justamente usar o Estado para tirar de um e dar para o outro, esse pessoal é responsável pelas desgraças, pelo fracasso, pela miséria mundo afora. Basta ver Venezuela, basta ver o próprio Brasil. Portanto, quando Trump apresenta um plano que ele tinha prometido em campanha e venceu as eleições de reduzir impostos corporativos, isso não é beneficiar os mais ricos. Isso é tirar o Estado da frente e do caminho daqueles empreendedores que querem gerar riquezas e empregos. Isso é melhorar a vida da economia americana e, portanto, de todos os americanos, inclusive e especialmente dos mais pobres. É isso que não fica muito claro na cabeça dessa turma que eu diria é estado afetiva, para usar um termo politicamente correto. Tem tara por imposto, sejamos francos, num português mais claro. Essa semana mesmo a Folha de São Paulo veio com uma entrevista com Thomas Piketty, o economista celebridade das rodas esquerdistas. Muitos que compraram aquele tijolão dele, o Capital do século XXI, né, uma nova forma de vender o marxismo sob embalagem mais palatável, esse pessoal comprou o livro e não leu, mas idolatra o seu autor. Por quê? Porque a mensagem é música para seus ouvidos. E a mensagem é atacar a desigualdade, impostos maiores para os mais ricos. E na entrevista da Folha foi essa exatamente a mensagem de Thomas Piketty. Ele concluiu em seus estudos que as desigualdades não melhoraram muito no Brasil, como se o foco fosse apenas a desigualdade e não retirar os pobres da miséria. Lembrando que o estado natural da humanidade é a pobreza, né? Não é que nós sempre fomos ricos e apenas redistribuímos de um lado para o outro as riquezas. Não! Antes da Revolução Industrial, antes do advento do capitalismo, do livre mercado, da propriedade privada, de um mercado financeiro desenvolvido, as pessoas viviam na miséria. E quem continuou distante desse modelo liberal capitalista continuou na miséria. Mas a obsessão desse pessoal é só com a desigualdade, é só com a comparação entre os mais pobres e os mais ricos, ignorando que a riqueza pode ser produzida para todos, em geral, beneficiando a imensa maioria da nação. Mas o Piketty acha, então, que a desigualdade não melhorou muito no Brasil nos últimos anos, o que derruba um mito petista, né? E daí transformou os petistas em inimigos do Piketty. Mas ele conclui que o importante é aumentar impostos, taxar ainda mais as pessoas, como se não fosse a concentração de poder e recursos no Estado a grande causa das desigualdades brasileiras. Piketty quer aumentar o veneno que gera o problema que ele considera o mais grave, a desigualdade. É o Estado faminto, é a quantidade enorme de impostos que Brasília arrecada que gera tanta desigualdade no país e impede a geração
de riqueza. Trump, portanto, está certíssimo ao tentar reduzir os impostos das empresas, dos geradores de riqueza, enquanto que Piketty, o guru da esquerda mundo afora, está totalmente equivocado ao falar em mais e mais impostos. É uma mensagem que todo governante gosta de ouvir e por isso sempre houve essa simbiose entre economistas de esquerda progressistas e políticos intervencionistas, que querem, obviamente, controlar o grosso desses recursos que o Estado arrecada. Keynes fez tanto sucesso assim em meados do século XX, justamente porque tinha essa mensagem. Krugman, depois, como herdeiro intelectual de Keynes, foi na mesma linha, e agora temos um francês nada mais adequado. A França é um ícone desse modelo, dirigista, intervencionista e que arrecada muitos impostos. Não por acaso tem uma juventude, em grande parte, na busca de emprego sem consegui-lo, no desemprego, né? Porque o Estado é o grande obstáculo a essa criação de riquezas e empregos. Trump deve ser aplaudido quando fala em corte de impostos. Aliás, falar em aumento de imposto num mundo como o de hoje, em que os estados já arrecadam tantos impostos, é indecente, é imoral, é imperdoável. Foi o que fez o senhor Marquesan no Rio Grande do Sul para desgosto dos liberais que o apoiaram na eleição. E, em vez dele reconhecer que estava traindo o seu próprio discurso e sua base eleitoral, o que fez Marquesan foi lá e atacou os liberais, falando que alguns deles são piores do que os socialistas de iPhone, do que a esquerda caviar. Não, senhor Marquesan. Errado está aquele que vence com uma plataforma liberal e trai o liberalismo e trai o cidadão com a proposta de mais impostos. O brasileiro e o cidadão de qualquer país hoje no mundo não deve tolerar mais impostos. É indecente um governo arrecadar quase metade daquilo que a população trabalhadora produz. Isso é simplesmente inaceitável. E Trump deve então ser aplaudido por mais esse gol. Só que o viés ideológico não permite. E a imprensa vai atacar a ideia de que ele está beneficiando os mais ricos ou agindo em próprio benefício. Não, Trump já é bilionário, não precisa de mais alguns milhões. O que ele está fazendo é tirar do caminho esses obstáculos, essas barreiras ao progresso americano. Claro, e fica a mensagem final, para reduzir impostos, existe a curva de Laffer, que menos taxa não significa menos arrecadação, porque o próprio crescimento econômico produzido leva a uma maior arrecadação em termos absolutos, mas fica a mensagem de que você não pode descuidar do outro lado da equação. Ou seja, precisa cortar gasto público também. Essa é a única crítica ou alerta válido ao plano de Trump. É preciso cortar gastos públicos, senão você corta só imposto, pode diminuir a arrecadação e gerar aumento do déficit público. Isso não é uma política inteligente. Mas reduzir impostos é sempre, sempre saudável. Quem quer punir o mais rico, quem quer punir o que produz riqueza, no fundo, está apenas idealizando a inveja, que é a marca registrada do socialismo, e está, na prática, condenando os mais pobres à pobreza. Trump vai à contramão dessa mensagem bonitinha, politicamente correta, igualitária, mas que, ao longo do tempo, só fez prejudicar os mais pobres. Parabéns, Trump, e espero que o Congresso aprove a redução de impostos, porque é o que o povo americano certamente deseja.